aqui para tudo, me arrepiei inteiro, porque eu não acredito que em 2009 esse cara tá aqui, eu não acredito. E aí galera, Henrique Magno, mais conhecido como General Enki no mundo de Age of Empires, e hoje trazendo um vídeo muito esperado, galera, um vídeo que eu gostei muito de fazer, que são os 15 melhores jogadores de Age of Empires da história. Vamos ver se a gente tem brasileiro aqui no meio. Então quem já tá com a gente, dispara aquele like. Se puder nos ajudar, assista até o final. Comente nos comentários algo para nós melhorarmos o nosso canal, para que eu possa trazer conteúdos melhores para vocês. Fechado? Vamos dar uma olhada, galera? Na verdade, esse vídeo é uma reação, é um react que a gente vai fazer de um canal do Siestre, tá, galera? Eu já sou inscrito nesse canal. Ele fez um levantamento por mês, olha que interessante, por mês, dos melhores jogadores de todos os tempos de Age of Empires, levando em consideração os melhores campeonatos de cada ano. Então, galera, vamos olhar com calma aqui, porque teve surpresa e eu vou falar uma coisa para vocês importantíssima. Tem brasileiro bem qualificado. Acompanha. Vambora? Vamos dar uma olhada aqui, né, galera? Eu vou pausando e vou olhando. Ó, o RD Champion, galera, o primeiro top 1 Age of Empires, né, lá em 2000. E aí a gente já veio com o Rai, com o Coven. Cara, o Jordan, galera, esse M Jordan aqui é o Jordan que a gente conhece hoje em dia, né, velho? O Coven, muito conhecido. O Rai, galera, um dinamarquês muito forte. É lendário por descobrirem que ele fazia mágicas no jogo, né, cara? Isso é muito legal. O Rock, galera, o Rock era um cara muito brabo em 2001 aí. O Muzi eu também conheço. O Kaiser, galera. Atualmente o Kaiser ainda joga Age of Empires. A gente tem o Fire ali, no top 5, mas não é o nosso Fire, tá? Não é o nosso Helenis, perfeito? E aí, galera, o Grinch, lá em 2002, ele foi pro top 1, galera. Que sinistro, né? E o Grunt e o Coven, galera, eles eram muito amigos, tá? Eles eram muitos amigos, eles jogavam junto, treinavam junto. E ó, em agosto o Hallen ganhou, né, o principal campeonato, né? Agosto de 2002, o principal campeonato da Age of Empires. E aí veio o Chris, galera, o canadense, muito conhecido pelas desvendar novas build orders, por colocar o jogo aí em outro patamar, né, galera? Realmente eles fizeram um trabalho excelente, né? Chris, Coven, Hallen, Grunt, galera. E aí a gente chega em 2002 para 2003 ali, a gente tem o Kaposh aparecendo, a gente tem o nosso Doubt, o nosso Lorde tá aparecendo aqui, né? O Jordan ainda jogava, o Emily Jordan é o Jordan que tá aqui. O Dreams, galera, o Hip Dreams, para quem não sabe, esse cara foi muito conhecido por inventar os Tower Rushes da vida, né? Aí era muito agressivo, usava torre e tudo mais. O Chris, galera, ele revolucionou o que nós chamamos de Build Order no Age of Empires, tá? Ele que criou a Build Order, de você fazer o Milita muito cedo, tá? Pra quem não sabe aí, na Dark Age você abrir com 2 Militas e o Scout no front. O Chris foi o cara que inventou essa build order lá atrás, olha que legal. Vamos continuar assistindo aqui. Cara, Chris, Coven, Hallen, Grunt, cara, os caras são excelentes, né? E o Doubt deu um salto ali em 2003 de jogabilidade, subindo ali pro top 4, galera, e ele vai passar, né? A gente sabe que o Doubtzão aí, ele é um dos pro players mais antigos, tá? E aí já vem aparecendo o Free, galera. Olha, pra quem não sabe, o top 11 aqui, o Free, ele... Como que o Free ficou conhecido, tá, galera? Ele era um jogador mediano, tá? Lembrando aí que aqui a gente tem jogadores de 2K, 2K e 100, né? Na época eram os maiores rates, mas o Free, ele era aquele cara 1.600 e participou de um campeonato profissional, galera, e ficou em quarto. Olha que absurdo, né? Imagina hoje você tem um cara 1.600 matando, por exemplo, Hera, Viper, imagina, né? O Free foi esse cara que deu esse salto absurdo de jogabilidade. E aí, galera, em 15 de março a gente viu, né, o Doubt, ele ganhou o primeiro Major, né, de Tournaments, que era o MVP One de Age of Empires, né, subindo para o atual segundo melhor jogador do ano, né, lá em 2004. Bem legal. E aí vem o Geek, nomes muito legais como o Joey, que parou de jogar, o Fletcher joga até hoje, tá? Ele joga o Definitive Edition. Chegou a top 15 e desceu. O Hulk, galera, o Hulk, lembrem desse nome. O Hulk era muito forte, cara. O Iori é absurdo. O Iori era aquele cara que gostava muito de jogar de bizantinos. E aí a gente tem ali a briga muito forte entre Chris e Doubt, que são os maiores rivais um do outro, né? E olha, galera, que legal, que lá em meados de 2005 a gente tem o Global Game League, tá? Que foi o seguinte, ó, que na final foi o Chris e o Doubt, né? E o Chris ganhou, galera. E o Doubt era aquele cara que, pô, extremamente bom,
um cara rápido na época, o Doubt era extremamente rápido, e ele e o Chris já estavam pensando se realmente o Chris era o top 1 ou não, e aí teve o challenge, né? Ao qual o Chris e o Doubt eles se enfrentaram e o Chris ganhou do Doubt, tá, galera? Isso é importantíssimo, importantíssimo. Ó, o Geek subiu muito, como eu falei pra vocês. Ó lá, o Geek foi top 4, galera. O Grinch tava ali e o Chris esse ano foi embora, né? E aqui, galera, eu faço uma ressalva excepcional pro nosso FSA Live. Em 2005, ele tá aparecendo no ranking aqui, tá? Ele subiu até o top 13, galera. Olha que absurdo é o Alive. Em 2005, lá atrás, ele chegou no jogo e dominou, né? Foi pro top 13, novo Alive. Então ele chegou muito forte ali, o primeiro brasileiro a entrar no top 15 de melhores jogadores de Age of Empires do mundo, tá? Temos o nosso FS Alive, galera. Olha que interessante isso. E olha, galera, prestem atenção na quantidade de dias e na quantidade de strikes que tem o Chris, tá? E ali, galera, olha que legal. A gente teve em fevereiro, né, de 2006, a gente teve Team Beauty Around the Asian Players. O que significa isso? Eles fizeram um campeonato chamado Berserkers, tá? Ao qual somente jogadores orientais participaram, tá? Ásia, Taiwan, Coreia do Sul, os caras participaram. E foi Grinch, Hallen, Coven e o Kabi, beleza? Eles ganharam esse campeonato, galera. Porra, absurdo pra caramba, né? E aí, World Clan League, né? Foi um dos primeiros campeonatos que eles consideram que seja como se fosse uma Nations Cup aí, tá? Mas era um campeonato de clã. E aí, em 2006, começaram a jogar na Zone, né? E aí a gente tem o Canary aqui, top 13. Galera, o Canary ele joga até hoje. Eu joguei com o Canary, eu venci o Canary, tá? O Doubt, eu já venci também o Doubt. Eu tenho jogos até aqui no nosso canal, a gente tem jogos a gente jogando contra o Doubt. Então eu fico muito feliz de poder ter participado da história do Age of Empires, apesar de eu ter começado tarde. Eu comecei em 2017 ali no Age of Empires, final de 2016 para 2017. Então, galera, a gente tem Hulk, Canary, Capoche, Jing, Doubt e Chris ali no top, né? Absurdo. E o Russo, galera, top 13. Esse cara era insano, tá? Botava medo em muita gente. E aí a gente vem com o Sik, com o Flynn, o Zian Ziak, polaco, muito forte ali, top 12. Né, o Capoche ali top 8, e aí a gente teve, olha que legal, cara, olha isso, olha como eu falo pra vocês que o jogo mudou de uma forma absurda, né, o Chris e o Doubt dominavam o cenário do Age of Empires, né, e aí depois a gente tinha logo o Jing ali, o Yuri e o Alive, eles dominavam mesmo, era aqueles caras que matavam 4, 5 x1, tá, o que eles faziam? Teve um campeonato chamado Brain Champion Cup, tá, que o Russo, galera, que era o atual top 7, venceu. Por isso que eu falei, lembrem desse nome, Russo, aquele sinistro, beleza? E aqui, galera, a gente tem o nosso segundo BR, velho, olha que coisa legal. A gente tem o Ruff em top 7 aqui, né? A gente tem o Alive e o Ruff, eles treinavam juntos um bom tempo, eles se conhecem, né? O Ruff, ele chegou a jogar o Definitive Edition, mas ele parou. Então a gente tem ele aqui, a gente tá com 2 brasileiros no top 15. Olha como o Brasil era forte, né? Aí veio o Tim, o Duck, o Rami, o BT4, são caras muito fortes, caras que chegam fortes aí no cenário de Age of Empires, caras agressivíssimos, tá? Caras que jogavam pra frente, cara que fazia pick skill, aquela velha briga da Feudal Wave, tá? E aí a gente tem, mês a mês, o Doubt passando o Chris, cara, em 2009, o Emergente Vuble, né? Teve a plataforma ali, o qual eles fizeram um campeonato, e o Doubt venceu o Chris. O Chris, galera, ele já tava meio parando nessa época, beleza? O Chris já tava meio parando e o Doubt tava treinando pra caramba. Então a gente tinha ali Doubt, Chris, Russo, tá? A gente tinha o Ruff Top 6 BR, a gente tinha aqui a primeira aparição do nosso FS Dogão, galera. Olha só, 2009 o Dogão já era pro player top 15 do mundo. Sinistro, né? Olha o que esses caras faziam pelo cenário de Age of Empires, cara. Alive, Ruff e Dogão, nós tínhamos 3 dos melhores players do mundo. A gente tava aqui, né, cara? E aqui, galera, aqui para tudo, me arrepiei inteiro, porque eu não acredito que em 2009 esse cara tá aqui. Eu não acredito. É inacreditável isso, cara. Esse cara se chama Daniel Ryuchi. Um cara que eu admiro muito, e quando eu comecei a jogar Age of Empires, os caras falaram, esse cara é o melhor da história. É o melhor da história. Daniel Ryuchi, ele tá aqui top 9, chegou em 2009, ele chegou muito forte, velho. O Ryutão começou a jogar ali em meados de 2008, então ele, um ano ali, já tava no top 15 do mundo, galera. E por um momento,
tá? Por pequenos momentos ali, nós tivemos Ryuchi, Alive, o Roth e o Dogão no top 15. Olha aqui, ó. Top 13, Dogão. Top 11, Roth. Top 8º, Alive, galera. E top 5, o Ryutão, galera. A força em pessoa. O cara que botava medo só pelo nome. O Ryuchi tem uma história absurda, cara. E ele veio, cara, quando o Ryuchi chegou, ele subiu muito rápido. Assim, a história do Ryuchi no cenário de Age of Empires, ele é muito sinistro, né? O Ryuchi, ele botava medo por ser um cara muito agressivo, por jogar muito bem de runos, de Hans. É um cara extremamente agressivo. Ele fazia praticamente todas as unidades que ele tinha acesso, né? O cara absurdamente forte. O Ryuchi, galera, sem brincadeira nenhuma, ponto de vista do Genera, ele e o Dogão, tá? Pra mim, no meu pequeno humilde conhecimento que eu tenho sobre Age of Empires, pra mim são os melhores players que eu já vi jogando, tá? Junto com o Viper e junto com o Leary. O Ryuchi e o Dogão. Porque o Ryuchi, galera, olha o ano que é 2010, cara, ele veio agressivando e matando todo mundo. E aqui a gente tem uma informação extremamente importante. Ryutão, galera, ele aparece no top 3 da Major. Ele ficou em terceiro da Major, cara. Olha que absurdo. Aqui a gente tem Dogão, aqui a gente tem Roth, aqui a gente tem a Live. O Ryuchi só sobe. E o Ryuchi, galera, ele tá brigando com os melhores dos melhores, galera. Ele tá brigando contra Tim, contra Daud, Say My Name, Jordan, Jing. Ele tá indo pra cima do Lix. O Ryuchi, ele pegou todos esses caras e bateu em todos eles, beleza? Ó, olha que legal. De 2001 pra 2002, teve o Lack of Major, né? Que é o primeiro torneio aí, comunidade favorita, Team Games. E o Ryuchi, galera, carregou o Brasil. E aqui, galera, aqui para tudo que nós temos o terceiro FS nesse clã, nesse up aqui, galera, que é o FeAge, top 14. Lembra do FeAge, o Felipe? Gente boa demais, que também é da FS, ao qual eu faço parte desse clã. Ele tá ali. Galera, a gente tem FeAge, Dogão, Alive, Ryuchi, galera. Todo mundo nesse ranking. O Brasil era muito forte, por isso que nós ganhamos a Nations Cup desse ano, galera. E o Viper chegou forte, né? Viper e Fangita. O Viper chegou e já foi pra top 8. Enquanto isso, o Viper dominava os cenários, mas ele tinha medo de um cara chamado Ryuchi. Ele tinha medo desse cara. E galera, olha que impressionante o quão bom era o trabalho que esses caras faziam. Olha só, o Dogão, galera, o Dogão ele não sai do top 15, ele tá sempre ali, pro player, top 8, top 12, o Dogão tá... Cara, o Dogão ele é um cara extremamente linear. Por isso que eu falo, hoje nós temos o prazer de ter, por exemplo, ter visto o Ryuchi jogar e ter visto o Dogão, cara, e a Live. Olha o Alive ali, cara. O Alive tá há muito tempo. O Alive lá, cara, o Alive ele começou a jogar Age em 2000, galera. Olha isso, o cara é 2012 e o cara é pro player. Muito sinistro, né, cara? Muito sinistro. E chegou aqui, galera. Ó, todo mundo together aqui, cara. O Ryuchi, top 1 em 2012. Foi considerado o melhor jogador de Age of Empires de 2012. Olha isso, cara. 2013 o cara dominando tudo, o Ryuchi dominando de um jeito ao qual ninguém conseguia se opor a ele, inclusive o nosso Viper, tá? E aqui chega Ryuchi, top player disparado ali, cara, 10 pontos à frente do Daud, Hans War. Em 2012, galera, em dezembro, foi feito um campeonato na VUBLE, ao qual era Hans War. O que era? Era Arábia o mapa e Hans, melhor de 3. Era isso. O Ryuchi, galera, venceu esse mapa e foi considerado o mais agressivo player de Age of Empires. Da época. Então a gente tem o cara mais forte, que era o Ryuchi. O cara mais agressivo, que era o Ryutão. A gente tem o cara mais linear, que era o Dog. A gente tem o Alive, muito forte, experiência em pessoa. E aqui chega o Miguel, o nosso Miguelzão, que chegou forte, galera, top 14. O pessoal fala, pô, Genero, o Miguel. Cara, quem é Miguel? Vocês estão doidos. Miguel, cara, olha a força desse cara. Pra mim, um dos melhores pockets que já existiu no Brasil. De verdade, é um cara que eu assisto jogar, tenho o prazer de jogar com ele. Miguelzão, cara, brabo demais, cara, a força em pessoa aqui. Tá? Quer aprender a jogar Age, cara? Aprender a jogar TG? Miguelzão. E aqui, galera, a gente tem ali a parada do Ryuchi, final de 2013, ali o Ryuchi dá uma parada de jogar e o Viper assume a primeira posição. Vocês podem ver que o rate do Ryuchi ele não muda, o Ryuchi volta a meados de 2014 a jogar, tá? Então o Daud
começa a hegemonia, o Viper começa a hegemonia dele, chega o Islam, Say My Name, FedEx, chega o Good Boy, que é muito forte, e o nosso Fire, agora sim o nosso Fire aparece na 15ª posição, tá? O Starkzão também, BR, chega forte ali. Que absurdo, né, galera? Quantos players nós temos no top 15? O Brasil é extremamente forte no Age of Empires, ele joga muito, muito forte aqui, galera. A gente tem o melhor player de ataque, o melhor player de defesa, o cara mais linear aqui é o Dogão tá ali ainda, galera. Olha só contra quem esses caras jogaram. Por que eles são os melhores? Por causa disso, cara. Eles jogaram contra os melhores, eles participaram e agressivaram os melhores nesse jogo. Cara, o Viper dominou o cenário do Age of Empires, mas o Brasil sempre teve no top 15 em todos os anos, vocês perceberam isso, cara? De 2005 pra frente, a gente sempre teve uns jogadores ali extremamente fortes, por isso que nós sempre fomos fortes em TG. Nosso team game, Nations Cup, a gente era muito forte. E um ressalva aqui muito importante, galera. O Viper, ele foi o player top 1 que teve a maior diferença de pontos e elo para o segundo colocado. Vocês podem ver aqui que o Viper tá quase 100 pontos de elo na frente do segundo colocado, que era o Jordan, tá? Esse ano, o Ryut era o terceiro melhor, nosso Daniel Ryut. A gente tinha a gente tinha o Daut, o Chris, ainda jogava o Islam, o Bakt, o Alive já tava parando, o Say My Name, o Fire já tá aqui top 10, cara. É muito forte, né, galera? E aí teve em 23 de março, a gente teve o Tyrant Legends, que a Tyrant venceu. Quem era o time da Tyrant? Jordan, Viper, Daut e Bakt e Islam. Eram esses caras, tá? E posteriormente o Ryut veio pra Tyrant. Beleza? E aí veio o Tournament Times, all beating Tyrants Warlords in the final. Muito legal, né, galera? Esse trabalho foi muito bem feito, né? O Roth voltando a jogar em 2015, ele já veio pro top 15 de novo, BR, tá? E aí a gente tem o Io aparecendo e subindo bem rápido, o Io jogando muito bem, o Io jogando forte. O Ryut, galera, avançando de novo. O Viper ganhou, né? O campeonato teve nas Maldivas, o qual o Ryut ficou em terceiro. E aqui, galera, olha que legal. Olha isso, galera. Nós temos Ryut top 2, Stark top 8 do mundo, Fire top 11, Dogão top 14. Esses caras, pra mim, galera, o que eles fazem pelo cenário de Age of Empires são excepcionais. E aí a gente tem o Daut aqui sempre ali no meio, a gente tem o Tato chegando agora ali em 2016, né? Final de 2016 para 2017, o Tato chega forte, o Zup aparecendo também. O Chris já tá saindo do cenário do Age of Empires, ele tá parando. O MBL, galera, chegando, o Mentalist chegando ali no rank também. Enquanto isso, o Viper e o Ryut, galera, sempre se enfrentando e criando batalhas excepcionais. Os caras são muito fortes, né, galera? E o Leray, em 2017, o Leray chega pra arregaçar o cenário de Age of Empires e ser o jogador mais forte daquele ano, tá? 2017, o Leray foi até o quinto. Por que o Leray foi até o quinto? Porque foi o único player naquele ano ao fazer frente ao império do Viper e do Ryut. O Leray, galera, foi aquele cara que quando chegou ele ascendeu ao Olimpo do Age of Empires. Ele foi direto pra lá. Ele já chegou aonde os deuses descansam e aonde estava Viper, Ryut e Daut. O Leray chegou vencendo o Ryut e o Io no campeonato de 2017, ao qual ele veio perder esse campeonato pro Viper. E na final, galera, o Ryut perdeu pro Viper, ou seja, o Ryut bateu no Fire, o Ryut bateu no Lotsa, que era um dos mais fortes esse ano, no Bakt, no Islam, e na final ele enfrentou o Viper e ele ficou em segundo, beleza? E aí nós temos aqui, ó, que desenvolvimento legal, o Viper, o primeiro player da história a atingir o Rate 2.300. O King of the Desert, em 2017, 16 de dezembro, foi vencido pelo Viper, tá? O Ryut já tá parado, galera, o Ryutão tá parado há um ano, ele parou no final de 2016, ele não começou no Definitive Edition, tá? E aí o Ryutão tá parado, já tá fazendo faculdade, tá trabalhando. Nesse caso, ele começou a dar chance pro Vincent, que chegou o Vivi, o ACCM, que estão micrando ali, né? Pô, top 13, top 14, o Io subiu muito, o Leray, MBL, tudo ali, né, galera? E uma coisa que eu falo pra vocês, eu falo pra vocês com propriedade e toda certeza, galera. O Ryut, ele tá parado há pelo menos 3 anos aqui. E a galera não consegue chegar no rate do Ryut de campeonato, galera, que era 2.200. Olha só, o tempo que o Ryut ficou parado, ainda assim ele era considerado o segundo melhor, mesmo não estando jogando. Que absurdo, né? Que absurdo isso. E aqui a gente tem alguns nomes mais familiares pra gente, que é o Tato, que chegou muito bem em 2018 para 2019. A gente tem o Nikov, argentino, que vem muito forte. O Bakt parou de jogar, mas ainda era muito forte. O Winchester, o russo,
que apareceu em meados de 2017 e veio mostrar sua força, né? E aí, mais uma ressalva, olha a diferença do Viper pro Leary. Olha isso, galera. É insano, né? E por isso que existiu um campeonato ao qual o campeonato se chamava Quem é o segundo melhor? Porque não existia ninguém que pudesse fazer frente ao Viper. O Viper era aquele cara que chegava na final e colocava 5-0 no segundo colocado. Aquele cara que estava disparado o melhor do mundo. Ele ganhou o King of the Desert 2, ele foi pra NAC, ele foi pro HC2, né? A Hidden Cup, e todos eles foram vencidos por esse norueguês absurdamente forte, que é Larzan, mais conhecido como The Viper no Age of Empires, que realmente fizeram um trabalho excepcional. Esses caras fizeram um trabalho excepcional pro Age of Empires, galera, e eu, sinceramente, eu acredito que o Viper é um dos melhores que já existiu no Age of Empires junto com o Ryut. Aqui a gente tem o Hera chegando, Red Bull, olha galera, que legal, o Mr. Yo ganhou, né, uma das Red Bulls, fazendo 4-0 na final. E aí a gente tem em 2020 o Hera chegando ali no top 1, né, porém o Viper ganhou a Red Bull desse ano, tá galera? E o Ryut voltou a jogar, o que legal. E o Ryut, galera, já voltou com o Dog, top 10, top 11 ali, ó, o Ryut já... Por isso que eu falo que os caras são diferentes, os caras são muito talentosos pro jogo, né? E aí, Hidden Cup 4, o Hera venceu. E em 2001, o Hera começou a ameaçar um pouco o Viper, então começou uma briga legal no Age of Empires, ao qual foi muito bom pra gente. O Bombal Run aparecendo no top 15, Vilese chegando muito forte até o top 8, a CCM se consolidando ali, um dos maiores do seu país. E aí o Hera de top 1 caiu para top 5, porque O'Leary e Viper chegou fortíssimo. E nós temos aí o espanhol Tato atingindo o Olimpo do Age of Empires, o top 1 ali naquele ano de 2022. O Io, galera, atingindo o top 1 também. E o Hera, final de 2022, junto com a CCM, top 1, fortíssimo. O Cito aparecendo aqui, o francês, o projeto belga. A gente chega aqui no Barles, Valas, todos ali, uma briga muito acirrada, né? E olha que legal, desde o mês 5 de 2003, o Hera domina os campeonatos do Age of Empires, galera, como um cara a ser batido. E aqui a gente vê os ratings subindo demais, né? 2.400, 2.300, a gente vê sempre o Dogão aparecendo ali, o nosso querido Dogão, né? E, cara, olha que legal. NAC 5, galera, NAC 5, 6 de janeiro, a gente tem o Hera vencendo. Como que o Hera venceu esse campeonato? Galera, eu tive o prazer de assistir, de streamar este game, tanto no YouTube quanto no Roxinho. E assim, galera, vou falar uma coisa pra vocês. Foi uma das finais que eu mais gostei de assistir. Foi 4-3 pro Hera em cima do Leary. Foi absurdo, tá? O Hort tá chegando ali, o Sebastian aparecendo, Freak End oscilando um pouquinho, mas tá ali no top 15. Sebastian, uruguaio, aparecendo muito forte, top 8. Leary caiu pra top 9. A gente tem o Doubt sempre ali, né? Hera, Viper, Tato. A gente tem aí, galera, Hera, Win, olha só, a Red Bull 7, a 7ª Red Bull, o Hera venceu, galera. E estamos finalizando, e uma coisa muito importante que eu falo pra vocês, galera. Eu tive o prazer de jogar com a maioria desses jogadores, tá? Eu tive o prazer de conhecer alguns e eu falo pra vocês, galera, esses caras são muito diferentes, são muito talentosos. Eu fico muito feliz por nós termos brasileiros aqui, cara. O brasileiro é um país, né? O Brasil é um país que possui a maior quantidade de players que já ficaram no top 15. A gente já teve em algum momento ali top 10, 2010, 2012, a gente teve 5 brasileiros no top 15. Sendo que em 2013 a gente teve o Daniel, o Ryut, que chegou ao top 1, ou seja, ascendeu ao Olimpo do Age of Empires. É assim, é sensacional isso, tá, galera? E uma coisa muito legal é que agora nós vamos ver como que foi a métrica realizada para atingir quem é o melhor de todos os tempos. O melhor de todos os tempos é considerado o Viper. Por quê? Porque ele foi o player que ficou a maior quantidade de dias no top 1 do Age of Empires. Ele ficou 3.036 dias. Isso é muito absurdo, galera. O cara ficou praticamente quase 10 anos aí sem que ninguém pudesse vencer ele, sem que ninguém pudesse agredi-lo, cara. O cara realmente era diferente e é diferente até hoje. Ele joga ainda e ele é top 2 hoje. Ele é absurdo. E a gente tem top 1, melhor de todos os tempos, Viper. Top 2, Chris. Top 3, Doubt. Top 4, galera, Hera. Top 5, o Rai, galera. E top 6 a gente tem o nosso Ryut, que é brabo. Grunt, Coven, Tato e Io completam a lista dos
dos maiores players de Age of Empires que já existiram e que já pisaram nesse mundo, né, cara? Absurdo. E aqui a gente tem top 15, a gente tem Dogão, Alive, Ryut, galera. Nós temos 3 players no top 15 de quantidade de dias no top 15 do mundo. Ou seja, fala mal do Brasil. Não tem como, não tem como. Então, tenhamos o prazer de ver esses caras jogando. Esses caras são absurdos. Beleza? E galera, ficamos por aqui. Caso você tenha gostado desse vídeo, por favor, deixa seu joinha, deixa seu like aqui, se inscreve no canal. Se você não gostou, diga nos comentários o porquê, para que eu possa melhorar para os próximos vídeos. Eu agradeço demais a moral que vocês me dão. Muito obrigado. Faço live diretamente aqui no YouTube. Espero que vocês nos acompanhem. Estamos juntos sempre, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço para vocês e fui.